Startups. Para claros obstinados, um tema que eu já falei muito aqui no programa é sobre a sorte no empreendedorismo. Muita gente me pergunta se é preciso ter sorte para empreender, ou se eu me considero uma pessoa de sorte. Quer saber o que eu respondo? Então acompanhe o programa, viu? Que eu vou falar daqui a pouco. Vamos conhecer o perfil de quem investe no ecossistema de startups. A Adriana Duarte vai nos trazer uma importante dica para quem está começando a empreender. E agora fique por dentro das últimas notícias com o nosso radar. O Grêmio, um dos dois gigantes do futebol gaúcho, acabou de fazer um movimento para se inserir em outro cenário em alta no Rio Grande do Sul, o da inovação. O clube lançou o Grêmio Inove, programa de inovação aberta em parceria com o Instituto Caldeira. A iniciativa busca abrir as portas do clube para a comunidade de startups, tanto do ecossistema local quanto de outros estados. Segundo destacou o clube em nota em seu site, o plano é endereçar desafios e demandas internas do clube, mas também tocar projetos que tragam benefícios para a jornada do torcedor. Na visão do CEO do Grêmio, Márcio Ramos, o objetivo é que o torcedor tenha interações com o tricolor gaúcho por meio de soluções mais inovadoras. A Melius anunciou que finalizou o acordo com o Banco Votorantim para a venda de seu braço de pagamentos, a BankLi. Em comunicado, a companhia destacou que completou em definitivo a alienação de 100% do BankLi ao BV. Segundo destacou a Melius em nota, a venda das ações do BankLi será realizada com base em um valuation de 210 milhões de reais. Sendo que o valor será pago em parcela única, em dinheiro. O acordo ainda está sujeito à aprovação do Banco Central. O acordo inicial entre as duas partes tinha sido anunciado em março e, segundo fontes do mercado, foi uma manobra da Melius para distribuir proventos aos acionistas. O trato foi visto com bons olhos pelo mercado, já que permitirá a cada uma das partes focar no que entende melhor. O compartilhamento de dados no Open Finance está crescendo de forma acelerada. No final de março, a quantidade de consentimentos chegou a 28,3 milhões, contra 18,7 milhões em dezembro de 2022. Em relação a junho de 2022, a alta é de 322%, ou seja, mais de 4 vezes. No primeiro trimestre deste ano, foram adicionados por mês, em média, cerca de 3,2 milhões de novos consentimentos, sendo a maioria de pessoas físicas. As informações fazem parte de um levantamento produzido pela área de Open Finance, da consultoria BIP, em parceria com a plataforma de conteúdo especializada Let's Open. O material considera apenas dados públicos, reportados pelas instituições participantes do sistema. Os processos de investimento em startups são fundamentais para impulsionar o crescimento e desenvolvimento dessas empresas inovadoras. Investir em startups envolve uma série de etapas, desde a seleção cuidadosa das empresas com potencial promissor até a realização de análises de mercado e avaliações de risco. Os investidores geralmente conduzem pesquisas extensivas para entender o mercado-alvo, a equipe fundadora, o produto ou serviço oferecido e, é claro, o potencial de mercado da startup. Além disso, são estabelecidos acordos contratuais que definem a participação acionária, os termos de investimento e as expectativas de retorno. Ao longo do processo de investimento, é essencial uma comunicação aberta e transparente entre os investidores e as startups, a fim de garantir uma parceria sólida e colaborativa.
Com um planejamento adequado e uma estratégia bem definida, o investimento em startups pode ser uma atividade lucrativa e estimulante para ambas as partes envolvidas. Vamos conhecer um pouco mais o perfil de um investidor em startups com Gustavo Roxo. Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Gustavo Roxo, que é fundador e investidor da 39A, que é uma empresa de Venture Capital. E hoje ele é nosso convidado, nós vamos ter aqui uma oportunidade maravilhosa de ouvir um pouco sobre a trajetória dele, o que ele faz na 39A e a perspectiva que ele tem como investidor qualificado, né, a respeito do mercado atual de startups, o que ele vê para o futuro. E eu queria começar, Gustavo, perguntando para você quais foram os caminhos que te trouxeram até aqui, né? O que você fez que te formaram como o investidor que você é hoje? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Um super prazer aí de poder estar batendo esse papo com vocês. Primeiro, eu sou engenheiro de formação e desde da faculdade sempre gostei muito de engenharia e comecei a programar, isso ainda na década de 80, uma coisa assim muito diferente do que é hoje. Mas a partir disso eu fui investindo, empreendendo com tecnologia, em software, empreendi numa empresa na época ainda de inteligência artificial, no princípio desse modelo de inteligência artificial. Isso daí, de certa maneira, nós estamos na década de 90, portanto um cenário muito diferente do que é hoje, taxa de juros, economia, investimento em startups. Eu acabei migrando para o mundo financeiro, sempre com tecnologia, inovação. Foi quando, num certo momento, mais ou menos uns 3 anos atrás, eu falei, agora está na hora de eu fazer um pouco, entregar de volta para o mundo aquilo que eu consegui receber ao longo de todo esse período, que é a minha experiência em tecnologia, em empreender, em negócios, principalmente negócios financeiros ligados à tecnologia. Aí eu criei a 39A para ser uma gestora de venture, portanto a gente basicamente faz investimentos em empresas que estão no early stage, iniciando, criando seus modelos de negócios, seus primeiros produtos, e a nossa intenção é estar com elas de braços dados até que o sucesso ocorra. Como é que é hoje o processo de investimento lá na 39A? Ao invés da gente olhar para muitas teses e escolher algumas poucas teses que a gente vê que o mercado está muito interessado, a gente olha para um determinado assunto e a gente fala, vamos ser profundo nesse assunto. A gente vai entender tudo desse assunto para saber quais são as melhores oportunidades de investimentos, de startups que estão nesse mercado e que estão com as teses corretas, com os fundadores corretos para a gente investir. Então, o nosso processo normalmente é um processo que dura mais tempo. A gente olha, por exemplo, o mercado como o mercado de logística, fala assim, antes da gente investir numa empresa de tecnologia em logística, vamos entender completamente esse mercado, vamos entender quem são os clientes, como que é a cadeia de suprimento, onde que a tecnologia transforma. Aí sim a gente vai para ver quem que são empresas que estão seguindo essa tese. Então a gente faz o processo quase que eu diria ao contrário do que uma típica empresa de venture, que é a startup vai até ela. Não, a gente normalmente, a gente busca quem são as empresas e startups que têm o perfil que a gente gostaria para aquela específica tese de investimento. Pessoal que está em casa, segura um pouquinho aí, nós já voltamos daqui a pouco do intervalo e nós vamos conversar mais com o Gustavo Roxo, fundador e investidor da 39A. Startups. Startups. Bom, estamos de volta aqui com o nosso amigo Gustavo Roxo e eu queria te perguntar, Gustavo, como é que está hoje o ritmo de investimento da 39A? A gente começou a ver taxas de juros muito baixas, principalmente no mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, Europa. Isso principalmente nos Estados Unidos incentivou a indústria de venture, né? Porque você tem taxas de juros mais baixas, você tem mais apetite para tomada de risco. Portanto, isso criou todo esse mundo de transformação digital, de mundo digital, em cima desse impulsionamento macroeconômico. E a gente viu essa bonança durante uns 10 anos. E, portanto, as pessoas incentivadas por pensar coisas novas, projetos digitais que pudessem transformar certas indústrias. E acho que, de certa maneira, o que a gente viu, que começando pela própria pandemia,
Esse negócio acabou derivando para uma inflação alta, para taxa de juros muito altas, principalmente fora do Brasil. No Brasil, as taxas de juros são altas, mas, de certa maneira, nós brasileiros já sabemos, a gente convive bem com essas turbulências macroeconômicas. Mas esse ambiente todo fez com que o investidor começasse a pensar com mais cuidado nesses investimentos de risco. É natural se você coloca o seu dinheiro no título do Tesouro Americano, se isso te der 4% ao ano em dólar, fica mais difícil você convencê-lo a botar dinheiro numa startup que você não sabe exatamente quanto vai dar, quando vai dar e que momento que o investidor vai sair. Então, esse processo é um processo muito ruim, porque ele acaba criando o que a gente diz que ele seca a liquidez do mercado, que é as empresas, os empreendedores, eles construíram negócios que eles imaginam que tem uma necessidade de investimento e uma oportunidade de criação de valor alto, mas ao mesmo tempo os investidores falam, não vale mais esse valor. Então você demora algum tempo para você conseguir chegar, como a gente diz, no preço correto. A minha visão é que nós devemos ter um 2023 bastante melhor do que 2022, porque você começa a precificar mais adequadamente o valor dessas startups, os investidores começam a trazer mais apetite para isso. Acho que macroeconômico no mundo e no Brasil a gente deve ver uma melhoria desses cenários. Então, portanto, digamos, tivemos sim um ano ruim do ponto de vista de investimentos. Acho que no nosso caso, na 39A, a gente teve boas saídas de investimentos que nós tínhamos feito no passado e, portanto, acho que isso ajuda principalmente a trazer segurança para os nossos investidores de que a gente está com as teses corretas, sólidas para o futuro, mas de fato foi um ano de bastante calmaria e controle de investimentos e de ansiedade diante de um cenário conturbado, como eu falei. Muito obrigado e obrigado você em casa que acompanhou. A gente teve um prazer muito grande aqui com o Gustavo, nos bastidores, conversando antes. A nossa conversa foi excelente. Gustavo, muito obrigado por você ter vindo até aqui e esperamos poder entrevistar você de novo e contar com você no programa em outras oportunidades. Cara, eu que te agradeço, Gustavo. Foi um prazer estar contigo aqui batendo esse papo. Sucesso, viu, para vocês. Obrigado mesmo para vocês aqui. Empreender não é fácil. A jornada é repleta de desafios que vão muito além de ter dinheiro, a concorrência, o cenário econômico instável. Mas se depender de muitas universidades no país, esse caminho pode ser bem menos tortuoso. Por meio de ligas empreendedoras, os jovens são preparados para os negócios, em um espaço para troca de informações, workshops, mentorias e criação de uma rede de contatos. A ideia é ser um grupo formado por alunos que realizam uma série de atividades focadas no empreendedorismo, criando bases para o desenvolvimento de negócios, ou pelo menos para a formação de empreendedores que podem um dia montar uma startup. Atualmente são mais de 100 ligas empreendedoras espalhadas pelas universidades brasileiras. A Sami Saúde está com um novo cheque na conta. A Health Tech, que ao lado de nomes como Alice, foi badalada como uma ameaça à hegemonia dos grandes planos de saúde do país. A startup acabou de levantar 18 milhões de dólares em uma rodada. Com a nova capitalização, a Sami pretende investir em duas frentes. Uma é a melhoria de sua plataforma, com o desenvolvimento de novas features e otimização das já existentes, com ênfase na experiência do usuário. A outra é intensificar esforços na vertical B2B, mirando a marca de 27 mil membros até o final do ano. De acordo com o relatório de economia bancária publicado pelo Banco Central do Brasil, o número de contas bancárias abertas entre jovens de 15 a 24 anos aumentou em 50% na última década. O levantamento revelou que foram abertas um total de 23 milhões de contas nessa faixa etária. Mas qual seria o motivo por trás desse crescimento e o que podemos esperar nos próximos 10 anos? Para responder essa pergunta, apresentamos alguns gráficos que nos deixam ainda mais entusiasmados por estar desenvolvendo a maior solução financeira para a geração Z na América Latina. A geração Z
é reconhecida como aquela nascida aproximadamente entre os anos de 1995 e 2010, compreendendo atualmente os jovens com idades de 12 a 28 anos. No Brasil, há mais de 50 milhões de jovens pertencentes à geração Z. Cara obstinado, você que é empreendedor e tem uma ideia inovadora, não pode ficar de fora dessa, viu? Chegou a grande chance de mostrar o seu empreendimento para todo o Brasil. As inscrições para a Batalha das Startups terceira temporada já estão abertas. Acesse o QR Code que está na sua tela e faça agora mesmo a sua inscrição. Firme o passo e pegue o ritmo e seja obstinado que dá. Orientações bem fundadas podem ajudar a evitar erros comuns, oferecer insights valiosos e direcionar opções estratégicas. Ao aproveitar a experiência de outros empreendedores, é possível aumentar as chances de tomar decisões mais acertadas e desenvolver um negócio com bases sólidas. Portanto, buscar e aplicar boas dicas é um passo essencial para quem está embarcando na jornada empreendedora. E quem vai nos apresentar hoje uma dica valiosa é a doutora Adriana Duarte. Olá, meu nome é Adriana Duarte, sou advogada e conselheira empresarial. Hoje venho trazer algumas dicas para você que deseja empreender. Você tem uma ideia incrível? Se você tem uma ideia incrível, vamos pensar que você precisa tirar essa ideia incrível do papel. E para isso é necessário conhecimento adequado dentro do teu setor. Vamos imaginar que essa ideia incrível vai virar um plano de negócio. E não precisa ser um plano de negócio perfeito, porque nós ficamos imaginando que precisamos fazer as coisas com perfeição. Ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa ter as premissas adequadas para que de fato você tenha sucesso. É necessário observar alguns princípios e alguns requisitos, dentre eles a precificação. Como você vem fazendo a precificação do seu produto e do seu serviço? E por que o preço do teu produto e do teu serviço é tão importante? Primeiro porque ele vai definir qual é a sua margem, mas mais importante que isso é entender o custo do teu produto e do teu serviço. Como que você vem fazendo a precificação do teu custo também é muito importante. Então, o custo não é o fator decisivo para o preço do teu produto e do teu serviço, mas ele é muito importante, porque ele vai trazer clareza da margem do teu negócio. Espero você para a próxima dica. Galera obstinada, o que vocês acham? Sorte existe no empreendedorismo? Olha, muitas pessoas me indagam se para empreender é necessário ter sorte. Na minha ótica, eu defendo isso no meu livro A Arte de Empreender e não existe sorte e até mesmo azar. No empreendedorismo não existe sorte, amigo. Isso mesmo. A sorte para mim, sabe o que é? Consiste na união de uma série de elementos. Ela nada mais é do que a conjugação de conhecimento, habilidades, competência, determinação, muito trabalho, não desperdiçar oportunidades, compromisso, foco e, sobretudo, não desistir jamais, mas ter iluminação divina também. O resultado disso tudo é o que as pessoas chamam de sorte. É como disse André Buric certa vez, as pessoas não sabem o quanto de preparo é necessário para ter sorte. Ou nas palavras de Leandro Carnal, sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Daí dá para entender que se você não construir a sua sorte, ela nunca acontecerá. Não adianta ficar parado, esperando que as coisas caiam do céu, porque isso não vai acontecer, meu amigo. Eu acredito muito na lei universal do retorno. Então, quanto mais você se esforçar, se dedicar de verdade aos seus projetos e aos seus sonhos, mais retorno você vai ter, porque o universo vai conspirar a seu favor. E aí, você já pensou sobre como está construindo a sua sorte? Ou você é daqueles que contam com a sorte mística? Cuidado com isso, amigo. Seja obstinado que dá. Startups.